Boa tarde a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva e à apresentação de Rafinha, que volta ao São Paulo após uma brilhante carreira como atleta no clube. Volta agora como gestor esportivo. E Costa, nosso executivo de futebol, uma boa tarde. A palavra é sua. Boa tarde, presidente Massis, que nos prestigia aqui com a sua presença, que tem sido constante e diária. Boa tarde a todas, a todos. Hoje é um dia muito especial para todos nós, são paulinos, porque eu estou aqui para apresentar um retorno que é muito simbólico, muito significativo para todos nós. Mas eu pedi licença a todos vocês e ao Rafinha e ao presidente, para antes de apresentar essa figura tão importante para todos nós aqui, fazer uma pequena homenagem ao Muricy Ramalho. Muricy que não pode estar mais aqui conosco por uma questão de saúde, ele precisa cuidar da saúde dele. Nós desejamos uma pronta recuperação ao Muricy e particularmente, quero deixar bem claro, isso foi uma coisa que o Rafinha conversou comigo também, o profissional Rafinha que chega hoje não vem para substituir o Muricy Ramalho por uma questão muito simples. O Muricy é insubstituível. Faço minhas as tuas palavras e são as palavras do presidente Massis. Nós conversamos com o Muricy diariamente, ele está muito presente aqui conosco, mas a decisão dele é que, na medida em que ele não podia estar enfrentando todos os processos que nós temos que enfrentar aqui diariamente por uma questão de saúde, não seria justo que ele permanecesse vinculado ao clube. Então, eu peço licença ao Rafinha para fazer essa pequena homenagem, desejar pronta recuperação ao Muricy, com quem eu tive o privilégio de conviver durante 5 anos, e certamente foi a pessoa que mais me ensinou o que é pertencer a esse clube. Fica o registro aqui, que eu entendo que é fundamental. Rafinha, seja muito bem-vindo para exercer essa função do lado de cá agora, né? E para nós todos é um sonho realizado, né, presidente? Porque o Rafinha, como atleta, sempre honrou as cores do São Paulo. E já naquela época, eu sou testemunha ocular dessa história, já exercia uma atividade que é muito além daquilo que um atleta entrega para um clube. Ele já era um gestor, ele já era um companheiro fiel nas interlocuções, na gestão. E agora ele vem para essa função de gestão esportiva. O organograma do clube, consolidado pelo presidente Massis, é a figura de um executivo de futebol, um gestor esportivo, um supervisor e teremos também um profissional em Cotia. Assim trabalhará o futebol do São Paulo neste ano de 2026, mantidos todos os profissionais que temos aqui, gestão administrativa, supervisão e etc. Para deixar bem claro que o Rafinha vem, então, para exercer essa função de gestão esportiva, muito próximo de todos nós, e depois ele vai explicar para vocês como ele se vê nessa rotina e em que medida ele vai ser integrado nesse processo novo para ele, no que diz respeito à nomenclatura, mas absolutamente conhecido e praticado por ele ao longo dos anos da carreira, da exitosa carreira que ele teve como atleta e certamente será exitosa também como dirigente de futebol. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer para mim te anunciar e participar do teu retorno junto com o presidente. Obrigado. Rafinha foi campeão da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rio em 2024 como lateral direito. E defendeu o clube entre 2022 e 2024, agora retornando a essa função. Vamos então dar início à entrevista coletiva. Obrigado, Espíndola. É só aguardar um pouquinho, gente, para o pessoal me chamar lá no estúdio. Agradeço a compreensão. Ok. 20 segundinhos para a gente.
Agora sim, Fred, ao vivo, dando início à coletiva de apresentação do Rafinha, o novo gerente esportivo do São Paulo. Rafinha, muito boa tarde. Estamos ao vivo no Globo Esporte. Você chega num momento político bem delicado no São Paulo, né? O Crespo, os jogadores também comentaram a respeito disso algumas vezes, o quanto que esse bastidor político ele influencia dentro de campo também. Tendo em vista, né, que a sua nova função agora ela acaba sendo um elo entre jogadores e diretoria, de que forma você pretende blindar esse elenco de eventuais questões políticas? Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Obrigado pela presença. Voltando para um lugar, né, para o lugar de onde eu nunca saí. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo São Paulo. Agradecer primeiramente ao nosso presidente Macis, nosso executivo Rui Costa, por esse desafio na minha carreira, que agora, como o Rui falou, o que eu sempre fiz, mas agora sem chuteira, desse lado, e o chamado São Paulo é uma coisa que mexe muito comigo. E agora para essa função de gerente esportivo, como o próprio Rui já falou, o que o Muricy fez no São Paulo, o que ele exerceu aqui dentro, a função dele acho que é insubstituível, não tem como a gente, né, colocar uma pessoa, pode acontecer, mas no futuro é impossível uma pessoa substituir a figura do Muricy no São Paulo. Então, meu carinho, gostaria que estivesse aqui com ele, do lado dele, mas a gente entende e respeita o momento dele. Estou vindo com muita vontade, né, para esse desafio, com muito desejo. Quando a gente vê que a gente pode ajudar de alguma forma, a gente tem que estar preparado. E é o que está acontecendo comigo. Quero muito ajudar. Para mim é uma nova função, mas o que facilita muito para mim é que eu estou em casa. Conheço todos os jogadores, conheço todos os funcionários, estou conhecendo a comissão técnica, estou com o apoio de todos e tenho o carinho de todos. Então acho que isso vai ser uma coisa que vai facilitar muito para mim no dia a dia. Rafinha, tudo bem? Boa tarde. Giovanni Chacon, Jovem Pan. Nesse momento tão delicado que vive o São Paulo, você chega nessa turbulência toda. Uma coisa é a tua carreira de muito sucesso, futebol europeu, aqui mesmo no São Paulo como jogador. Mas a carreira de dirigente é totalmente nova para você agora. O quanto você se preparou nesse meio do caminho até chegar nesse ponto? Quanto você está preparado para assumir uma função tão delicada, no momento tão delicado do São Paulo, quando o torcedor tem, de certa forma, dúvidas do que pode acontecer daqui para frente? Boa pergunta. A minha vida foi totalmente vivida, foi cheia de desafios. E sabendo do momento do clube, esse é o que me motivou a vir para cá. Essa hora que a gente precisa aparecer, né? Quem é grande, gosta de desafio, gosta de coisas grandes, e estando num clube como o São Paulo, acho que, como eu já falei ontem, é uma convocação, não é um chamado, né? Eu estou aqui para trabalhar e fazer uma coisa para um clube que eu tenho muito carinho, que todo mundo sabe a minha identificação que eu tenho com o São Paulo. Sei do momento que o São Paulo está vivendo, né? Sou bem ciente do que está acontecendo aqui no clube, mas se tratando de São Paulo, nós temos que olhar para frente, pensar grande. O São Paulo não é porque está com esses problemas extra-campo que deixou de ser um gigante, deixou de ser um clube que é respeitado e por muitos anos foi referência para todos. Então acho que esse desafio é grande, sabendo de tudo que está acontecendo. Eu escolhi estar aqui, eu quero estar aqui e tenho certeza que as coisas vão acontecer normalmente. Não existe tempestade eterna, também não existe fase boa eterna, né? A gente sabe como é o futebol, mas eu acho que é o momento certo de eu estar aqui. Eu ainda estou praticamente com o cheiro da grama ainda. Então, acho que eu vou ter apoio de todos e estou preparado para esse momento. Rafinha, aqui, Bruno Gilfrida do GE. Eu queria saber exatamente qual que vai ser a sua função, né? O nome é um pouco genérico, assim, você pode ter várias atribuições. E eu queria saber se a sua função vai ser apenas desse relacionamento entre diretoria, jogadores, essa ponte, ou se, nessa sua função, você também vai ter voz ativa na tomada de decisões do dia a dia do clube. Tomada de decisão importante, contratação, saídas e chegadas, se você também vai fazer parte desse processo ou se é uma função mais de relacionamento, de trato no dia a dia. Obrigado, Rafinha. Essa questão é simples. Vou fazer essa função desse elo entre diretoria, jogadores e comissão técnica, que eu acho que no momento é o que mais precisa do São Paulo, é o futebol. A prioridade do Clube de São Paulo é o futebol. Então, nesse momento, essa é a minha função, de fazer essa blindagem aqui no CT da Barra Funda para o futebol.
E, claro, como eu vou estar nessa função, vou estar junto com o Rui, com o presidente Maciço, né, normalmente eu vou estar participando dessas situações, mas a minha parte principal agora é o futebol, é o campo, né, é o campo, é o que eu sei de fazer melhor. E tenho certeza que tudo que tiver vai ser consultado, porque eu também tenho essa experiência, conheço muita gente de futebol, vivi 23 anos dentro de vestiário, dentro de campo, sei muito bem, e o que for necessário, que eu puder ajudar, tenho certeza que o Rui e o presidente Maciço vão me consultar sim, né, para que a minha opinião também seja valiosa. Rafinha, tudo bem? Nina Gagliotti, do SBT. Eu queria te fazer uma pergunta. Claro, pensando no momento do São Paulo, na última entrevista coletiva do Crespo, ele deu uma declaração que o torcedor do São Paulo não está muito acostumado a ouvir, que o objetivo na temporada são os 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Hoje é o seu primeiro dia aqui oficialmente. Eu queria saber o que você achou dessa declaração. Você concorda com ele? Esse ano é uma temporada que o São Paulo vai lutar para não cair? Ou é possível você, nessa nova função, uma diretoria nova também, o futebol sendo remodelado, pensar em coisas maiores para o São Paulo? Acho que foi uma declaração depois de um jogo, depois de uma derrota no Clássico, né? E acho que o Crespo tem um respaldo de toda a diretoria, do presidente, do todo o departamento de futebol. É claro que isso, naquele momento, né, fala o coração, né, às vezes não é o momento de responder do jeito certo. Claro que o São Paulo não entra na competição para pensar em fazer 45 pontos. Eu dei uma declaração ontem e também já falei sobre isso enquanto jogador do São Paulo. Eu acho que foi em 2023, a gente estava num momento também ruim no Campeonato Brasileiro e eu também dei essa declaração. A gente sabe do nosso momento, sem soberba nenhuma, respeitando o momento que o clube vive, mas é o São Paulo. Jamais o São Paulo vai entrar numa competição pensando em permanecer, né, com todo respeito a todos os outros clubes, ao momento que o clube vive. O São Paulo é muito grande. O São Paulo é muito grande, todo mundo sabe da grandeza, né, de quem veste essa camisa. Então, essa declaração pode ter sido pelo momento, né, o sentimento depois da derrota no Clássico, mas não é o pensamento do São Paulo. O São Paulo pensa grande e o Crespo também pensa muito grande, ele gosta muito desse clube e ele sabe a grandeza desse clube. Ele foi campeão aqui também. E quando está no São Paulo, o pensamento tem que ser outro, né? Nós temos que mirar o título, né? Não permanecer na competição. Rafinha, tudo bem? Boa tarde. Bom te ver aqui novamente. Você já foi apresentado o elenco, creio eu. E como agora você usou um termo, eu ainda estou com o cheiro da grama, eu queria te perguntar, utilizando essa experiência do cheiro da grama que você ainda viveu recentemente. Hoje esse grupo está mais aflito pela situação no Paulista, beirando o rebaixamento, pela falta de pagamento de alguns salários e direitos de imagem, ou de alguns direitos de imagem, não salários, ou pela crise política que o clube está passando? Pela conversa que você teve, o que mais está mexendo com esse grupo de São Paulo? Boa, Edu. Esse momento, por isso que eu escolhi estar aqui, porque eu conheço todo mundo aqui. É o mesmo time, são as mesmas pessoas. A gente sabe do momento, o presidente Maciço já deixou claro isso, que inclusive hoje, meu primeiro dia, já vi todo o movimento que está sendo feito para que as coisas sejam acertadas, para que encontrem uma solução, né, para tudo que tem pendente. Mas isso, todo o problema que da forma política, de atraso de salário, a gente sabe não pode ser uma muleta, né, para os jogadores, não pode ser uma muleta para nenhum, porque inclusive eu fui campeão aqui no São Paulo com salário atrasado. O Rui Costa não deixou mentir, fomos campeões da Copa do Brasil com salários atrasados. Então, isso não é uma coisa normal. O jogador não é nenhuma profissão, isso é normal. Mas a gente sabe o momento, entende o momento. Então, respeitando a todos que trabalham, todos os funcionários do São Paulo, mas isso não pode ser não podemos se apoiar nisso. Crise política, salário atrasado, não. A gente sabe, eu sei, conheço cada um aqui, sei que cada um pode render, que cada um pode entregar dentro do campo. Então, essa questão, a gente sabe que incomoda, sabe que existe ela, mas esse é meu papel também, tentar tirar isso e deixar aqui. Nós temos que fazer a coisa andar. As coisas andando dentro do campo, tudo melhora e a recuperação começa com vitórias, né? Com desempenho, com atitude, com postura. E isso aí pode ter certeza que isso aí vai ser meu trabalho e vai ter essa mudança de postura e de atitude, porque esse momento não vai passar amanhã, não vai acabar amanhã. A gente sabe que isso é um processo, demora. Então, nós estamos tentando tirar. Eu vou tentar tirar isso, juntamente com o apoio do Rui, do presidente Maciço. Alguém tira essa muleta, né, que não pode empatar um jogo, perder um jogo, falar, mas o clube está com problema. Não. Está com problema? Tem sim problema. Mas nós vamos tentar tirar isso para que as coisas possam, né, andar bem dentro do campo.
Rafinha, boa tarde. Natália Santana, da Rede TV. Você disse que não chega para substituir o Muricy, né, que é uma pessoa insubstituível, mas o que você traz, né, da história do Muricy, da grandeza do Muricy, que você quer aplicar neste seu novo momento? Você chegou a conversar também com o Muricy nesse período, e eu queria que você falasse também se você conversou com algumas lideranças do elenco. A gente viu no último jogo, por exemplo, o Rafael, goleiro que veio, se posicionou, falou com a mídia, a importância também de ter essas lideranças dentro do elenco, como que vai ser esse diálogo também? Obrigada. Bom, falei sim, conversei com muita gente, conversei com muitas pessoas, e eu trabalhei com o Muricy durante 3 anos aqui no São Paulo, né? O que eu quero estar sempre extraindo do que o Muricy foi, que é um cara vencedor, um cara que trabalha muito, que ama vencer, que sofre com a derrota, como ele sempre demonstrou isso muitas vezes com a gente, às vezes do jeito dele, mas sempre deixou isso. Então eu também sou um cara que sou vencedor na minha vida e na minha carreira também. Sem soberba nenhuma, todo mundo sabe como eu fui como atleta, e tendo esses espelhos, tendo essas pessoas, né, que eu tive o privilégio de trabalhar aqui no São Paulo, eu quero extrair isso deles, né, essa identidade com o clube, dessa grandeza que o clube sempre teve e sempre vai ter. Então isso que eu levo para mim para os próximos, né, para os próximos meses, para os próximos dias aqui de trabalho. E conversei sim, com muita gente, não só os líderes do elenco, como todos os outros, com os meninos que também fazem parte do elenco, com pessoas que trabalham no futebol de outros clubes que me apoiaram e me mandaram mensagem. É um desafio novo e eu tenho muito para contribuir. Eu fiquei 23 anos no futebol e eu tenho muita coisa boa para agregar aqui no São Paulo. Rafinha, boa tarde. Gabriel Sá, aqui, bancada Tricolor. Queria que você falasse um pouco do seu processo de escolha em estar aqui hoje, se foi rápido, se foi algo que você já estava pensando, e se possível mandasse também um recado ao São Paulino que está muito aflito com esse momento, com medo do próximo passo, você que é uma figura que o São Paulino confia de modo geral. Esse momento, essa pergunta é boa. Esse momento é muito bom, porque, cara, eu estava bem tranquilo na minha casa. Nunca deixei de acompanhar o São Paulo. Todo mundo sabe que eu sou São Paulino. Nunca deixei de acompanhar isso. Nunca fiz média com ninguém. Isso não faz parte do meu caráter. Agora, é uma confusão boa, né? Eu fiz isso minha vida toda. Eu gosto de estar dentro do vestiário, gosto de estar dentro do estádio, gosto de estar vivendo esse ambiente. E eu não podia deixar de estar aqui. Eu não podia estar deixando de viver esse momento, já que o momento é difícil, né? O momento difícil é para as pessoas grandes. E a minha vida inteira foi assim, por isso estou aqui. Estava muito confortável em casa, né? Podendo fazer muitas coisas, com tempo para tudo, mas não era isso que eu queria. Queria estar aqui. Agradeço também o pessoal da televisão, da TV Globo, que me apoiou, que deu a oportunidade para mim de trabalhar desse lado. Mas eu nasci dentro do campo, vivi a minha vida toda assim. Então acho que esse momento difícil é o momento que eu tenho que estar aqui. Rafinha, Alexandre Salvador, canal Arnaldo e Tirone. Você falou confusão boa, mas toda confusão tem perguntas às vezes um pouco difíceis, então espero que você entenda a pergunta que eu vou te fazer agora. Você foi jogador do São Paulo durante 2022, 2024. O presidente Júlio estava à frente. Aí você, obviamente, deve ter visto todas as notícias que saíram. E eu vou tocar num ponto específico que eu acho que traz muito as questões do clube, que é a questão financeira. Segundo as investigações, 11 milhões de reais foram sacados da conta do clube. Ainda está se investigando qual que foi a destinação desse dinheiro, mas uma primeira digamos, alegação foi de que esse dinheiro foi usado para pagar a premiação. Queria saber se você, como o jogador de futebol, enquanto jogador de futebol do São Paulo, você recebeu alguma premiação em dinheiro? E queria saber se essas notícias que saem sobre as questões financeiras de possíveis desvios, né, polícia investigando as contas do São Paulo, se isso incomoda o elenco, se incomoda os atletas. Vamos lá. Eu não posso falar dessa parte porque eu não estava aqui, certo? Desse momento que aconteceu essa turbulência no São Paulo, tudo que foi noticiado, eu não vou falar porque eu não estava aqui. Estava como mais um torcedor. Acompanhei tudo, sim. Sobre essa outra questão, já recebi, sim, dinheiro em espécie aqui no São Paulo. Recebi no Flamengo, recebi no Grêmio, recebi no Olympiacos da Grécia, recebi no Curitiba. Só no Bayern de Munique, não. Mas os outros clubes, todos recebi. Isso faz parte do futebol, né? Que nossa ligeira é o bicho molhado, que é no vestiário. Isso aí faz parte. E o que eu posso falar é que, cara, a gente fica triste, porque o São Paulo, a gente está acostumado a ver o São Paulo em outras manchetes, outro tipo de notícia. Infelizmente aconteceu isso.
mas dessa parte eu prefiro não falar porque eu não estava aqui, né? Desde que deu esse problema, eu não estava aqui no clube, então acho que não convém eu comentar sobre isso. Agora, daqui para frente, sim, posso falar sobre o que vai acontecer, sobre o que está acontecendo, então acho que é o que eu tenho para responder sobre isso. Rafinha, Bruno Faria da Rádio CBN, você é contratado como gerente esportivo, não substitui o Muricy, mas o Muricy era uma figura muito vista no estádio do Morumbi quando o São Paulo estava nos seus jogos. Ele não viajava com a delegação, ele tinha os seus problemas e tem ainda de saúde. Eu queria te ouvir se você vai acompanhar, como é que você vai tratar isso e se você virá mais vezes para conversar com a imprensa. Porque o Muricy, às vezes, a gente tentava um bate-papo, era mais difícil. Como gerente, você vai conversar? Essa blindagem faz parte disso? Obrigado. Vamos lá, eu estou à disposição para todos os treinamentos, vou estar aqui todos os treinamentos, todas as viagens, todos os jogos em casa, vou estar presente em todos. E quanto a essa questão de vir falar mais com vocês, a imprensa, vir às vezes conversar, isso aí o clube está bem decidido. Presidente Massis, Rui Costa e depois Rafinha. Se for solicitado, vou estar aqui à disposição para conversar com vocês a qualquer momento. Né? Temos o programa do clube que continua a mesma, né? A hierarquia. Estou aqui para ajudar. Quando for que tiver que falar, vou falar. Todo mundo me conhece. Nunca tive problema com isso. Estou à disposição em qualquer situação. Mas o clube tem posições, né? Eu tenho que respeitar. E quando for solicitado, se for o momento, eu estarei aqui à disposição de todos vocês. Rafinha, boa tarde. Aqui. Rafinha, você sempre fala que você é muito São Paulino, da sua torcida, de acompanhar o São Paulo. E quando a gente vê um termômetro do torcedor, conversa, acho que todo esse cenário que o São Paulo vive hoje, o torcedor não confia mais na diretoria do São Paulo. Nem no que se fala, nem no que não se fala. É muita desconfiança. Eu queria escutar de você, como São Paulino, o que é que te motivou a confiar na diretoria do São Paulo para fazer parte dela agora também? E se você também, a sua figura, apesar de não ser a sua função, a sua figura pode ajudar a diretoria do São Paulo a conquistar novamente, aos poucos, a confiança da torcida? Boa, muito boa pergunta, Priscila. Eu confio, eu vim porque eu confio nas pessoas que estão aqui, porque eu conheço o caráter de cada um aqui. Conheço a diretoria, o departamento de futebol, os jogadores, os funcionários desse clube, conheço todos. E entendo o torcedor. O torcedor tem todo o direito, tem toda a razão de acreditar e não acreditar, como você mesmo acabou dizendo, mencionando. Mas eu estou aqui. Eu coloquei meu rosto aqui, estou colocando a minha cara aqui, porque eu confio em todo mundo que está aqui, sei o tipo de pessoa que eu estou lidando. E eu tenho certeza que o torcedor, ele lembra do Rafinha no campo, mas sempre passei muita transparência, muita credibilidade para todo torcedor de São Paulo, não só do São Paulo, todos os lugares que eu passei. Nunca tive um arranhão na minha imagem. E se eu estou colocando meu rosto aqui, a minha cara aqui, é porque eu confio nas pessoas e peço que o torcedor entenda esse momento, que, como eu já falei, sem fazer média nenhuma, sem o torcedor, o São Paulo não anda. Eu vivi isso aqui como jogador e vou viver isso agora como gerente esportivo. O São Paulo precisa do torcedor, o torcedor está no direito dele, né, que o que aconteceu não foi legal. Essa desconfiança vai existir, né, a gente sabe que isso não é da noite para o dia que vão tirar, mas eu peço que o torcedor confia porque nós estamos de volta, não sou o salvador da pátria de nada, não vim salvar nada, nem poder para isso eu tenho. Agora, vim ajudar porque conheço as pessoas que estão aqui, estou colocando meu rosto aqui na frente porque eu quero, porque eu acredito e porque eu confio nas pessoas aqui. E o torcedor pode ter certeza que sinceridade, começamos com o nosso presidente Massis e o Rui, sinceridade, lealdade e transparência, ninguém vai aqui esconder nada, pelo menos eu não vou fazer isso, nunca fiz. E aqui ninguém faz também, porque eu conheço as pessoas que estão aqui. Bem claro, bem leal e bem transparente com o torcedor de São Paulo, que é o mais importante desse clube, é o torcedor. A partir de hoje, tudo que for para ser transparente, for transmitido para o torcedor, eu vou levar, se tiver ao meu alcance, vou deixar bem claro, e tiver que conversar com qualquer um também, não tenho problema nenhum, sempre tive respeito, e eles me respeitam também. Estou aqui para deixar bem transparente e passar ao torcedor que hoje começa uma nova etapa no São Paulo. Pode confiar. Rafinha, aqui.
Isabela Janela do Lance. O seu contrato não tem um tempo estabelecido. Você está pensando nesse projeto? Eu lembro até que quando foi campeão na Copa do Brasil, uma das entrevistas que você deu, você dizia que ser dirigente, entrar nesse posto mais interno do clube, era uma vontade que você tinha, pensando pós-aposentadoria. É um projeto que você pensa para essa temporada, meio que para colocar as coisas no lugar? Ou foi passado para você que tem algo a longo prazo, independente da gestão que assumir ano que vem? Como é teu nome? Desculpa. Isabela. Isabela, meu pensamento é amanhã, 9h30 no Morumbi. Esse é o meu pensamento, a coisa mais importante que tem para o São Paulo, e o pensamento de todos que estão envolvidos no São Paulo Futebol Clube, é o jogo de amanhã, que é a estreia do Campeonato Brasileiro, contra um gigante, que é o Flamengo. Essa é a minha preocupação. Não tenho preocupação nenhuma com o que vai acontecer no final do ano, com quem vai entrar, com quem vai sair. Eu estou aqui para ver o momento. Estou preparado para isso. E o meu objetivo principal não é pensar no que vai acontecer mês que vem, semana que vem, não. É amanhã, que é o nosso primeiro desafio aqui no São Paulo. Rafinha, tudo bem? Kaique Silva da TMC. Sei que você teve pouquíssimo tempo nessa nova função, mas você estava do lado de cá até pouco tempo atrás. Já deu tempo de você fazer um diagnóstico daquilo, falando do lado de dentro do campo, né, onde você entende bastante, daquilo que o elenco precisa agora? É falta de confiança para poder conseguir conquistar os resultados, se impor novamente dentro de casa, como historicamente a gente conhece o São Paulo? É falta de confiança ou você já identificou algum outro problema hoje que esse elenco também está passando e que você pode ajudar? De qual forma você pode ajudar nesse elenco atual do São Paulo? É muito cedo para falar assim que a gente já tem um diagnóstico do que está acontecendo no clube, no campo. Mas, cara, eu acho que o futebol não tem segredo, não, cara. O futebol não tem segredo. A gente sabe do que o jogador precisa. O jogador brasileiro é diferente. O jogador brasileiro é muito diferente de todas as outras culturas, os outros jogadores do mundo inteiro. Como que eu posso dizer? Essa confiança, né, vai ser resgatada. Se é falta de confiança, vai ser resgatada. Eu conheço todos eles. Sei muito bem. Às vezes uma derrota dói, custa caro num clássico, uma derrota em casa. Agora, você tocou num ponto que é importante. O São Paulo é muito forte dentro de casa. O Morumbi não pode ser mais um jogo normal, mais um estádio normal para quem vem jogar contra o São Paulo. Não, nunca foi. Enquanto atleta não era assim, não pode ser assim. São Paulo dentro de casa é muito forte. São Paulo com o torcedor dentro do Morumbi é muito forte. Tem que ser assim, vai ser assim. A casa do São Paulo, o adversário tem que pensar muito bem antes de vir jogar contra o São Paulo. É um estádio, é um ambiente que sempre nos favoreceu. Clube, torcedor. Então o Morumbi tem que voltar a ser a nossa casa, tem que voltar a ser o estádio que todo adversário não quer ver jogar. Então esse tem que ser o pensamento. Resgatar essa confiança do torcedor para ir no estádio, para comparecer, para apoiar, e também dos jogadores, né? Mudar a postura. Mudar a postura e mostrar para o torcedor que as coisas têm que ser diferentes. Isso aí começa do torcedor. O torcedor não joga. E nós também vamos só até a linha. Então essa postura tem que vir dos jogadores, e o que a gente puder, no que eu puder ajudar para recuperar essa confiança, essa vontade de jogar, essa entrega, essa postura, eu vou tentar fazer no dia a dia. Oi, Rafinha, Alexandre Oliveira, TV Record. Boa sorte para você. Obrigado. Trabalhei com o Muricy quando ele era comentarista. Uma vez perguntei, né, num treino, tem saudade de voltar para o campo, professor? Ele falou assim, quê? Estou 3 meses invicto. Né? Sem perder nenhum jogo, mas assim que o São Paulo chamou, ele voltou, só para a gente entender o quanto isso é apaixonante, né? O negócio do esporte e o negócio do futebol. E quando a gente toca no seu nome, seja dentro do campo e fora do campo, a gente pensa muito na modernidade, pelo que você venceu, principalmente na Alemanha. Você até falou, né? Na Alemanha não recebi dinheiro em espécie. Mas a minha pergunta era assim, o que você vai trazer de modernidade que você já pensou em introduzir aqui no São Paulo, de coisa sua, assim, para colocar a sua assinatura? Você falou que é cedo o diagnóstico, mas a questão do trabalho em si, o que você pode trazer mesmo assim, que você fala assim, pô, isso aqui eu quero implementar aqui no São Paulo, que eu acho que funciona, talvez trazendo de outro lugar. Obrigado, boa sorte. Obrigado, Alexandre. Obrigado pelas palavras. Cara, todo mundo sabe o quanto eu sou chato, o quanto eu fui chato, né, enquanto jogador. E os jogadores mesmo sabem, meu Deus do céu, hoje eu cheguei no café da manhã, uns me abraçavam, o pessoal da cozinha, os funcionários, todo mundo me abraçando, todo mundo sabe como eu sou, cara. Eu sou muito chato, porque acho que a Alemanha me deixou desse jeito, né? Ser bem disciplinado, ser bem correto com as coisas. E no que eu puder ajudar, né, eu vou estar sempre buscando conhecimento. Tenho muito abertura na Alemanha, onde eu passei a maior parte da minha carreira, né? Conversei, inclusive, com todos os diretores, todos os representantes da Alemanha.
né, do Bayern de Munique, é o clube que eu passei uma parte da minha vida, sobre esse momento que eu vou, esse novo desafio da minha vida. E, cara, todos eles me deixaram bem claro no que for preciso, vão me apoiar. Acho que São Paulo tem pessoas, né, capacitadas para isso também aqui, mas no que tiver de informação, de coisa nova, para implementar aqui, para trazer, eu vou estar sempre disposto a ir buscar, ou a ligar para ou até ir para lá, para trazer coisas novas, não só para a Alemanha. Trabalhei com tantos treinadores, tantos dirigentes que têm, né, muita influência, são vitoriosos também no futebol. O que eu puder fazer para ajudar, para trazer para São Paulo coisas novas, aparelhos novos, metodologias novas, vou estar também à disposição para fazer isso. Rafinha, aqui, boa tarde. Gabi Guimarães, da TV Band. Gostaria de te ouvir sobre o Hernan Crespo, que recentemente adotou uma postura, isso aconteceu também na reta final do ano passado, de muita sinceridade, um modo sincerão mesmo. Além da declaração que a Nina mencionou sobre os 45 pontos no Brasileiro, você já explicou sobre o calor do pós-jogo, mas outras declarações, como o pedido de reforços, as demandas internas do clube também, 2 títulos nos últimos 10 anos. Esse tipo de postura, como você vê, te incomoda? Você acha que é positivo porque expõe a realidade do clube e impulsiona, ou acaba inflamando ainda mais a crise são paulina? Obrigada. Boa. Isso é bem fácil de responder essa questão, né? O São Paulo passando por todo o problema que estava passando. Muitas pessoas envolvidas. O departamento de futebol, com uma pessoa só, com o Rui Costa, recebendo de todo quanto é lado, recebendo críticas, convidando e tendo que manter o futebol. É claro que a política sugava muito dele, e o treinador também fica sem ninguém. O treinador fica sem alguém ligado, porque tem que se meter na política. Não tem ninguém ali perto dele. A gente entende as declarações. Claro que, às vezes, no calor das entrevistas, após o jogo, por atrasos, por falta de reforço, a gente entende o momento. Mas, justamente por isso estou aqui, para estar perto, para deixar o treinador também saber que nós estamos com ele, estamos perto dele, e porque sobrecarrega. Você tem uma pessoa só no comando, né? O presidente Macias não estava ainda no clube, e por isso aconteceram essas declarações. É difícil também, você está no momento que você vê tudo acontecendo, a pessoa que pode estar perto de você está se preocupando com outras coisas, é complicado. Mas a gente entende, sei como é o futebol, às vezes cabeça quente, eu também já falei muita coisa no calor, depois a gente pensa e vê que exagera, às vezes fala alguma coisa que não que cabe naquele momento, mas faz parte do futebol. Agora o Hernan sabe, nós conversamos hoje pela manhã, o Crespo sabe que tem pessoas agora que estão aqui para ajudar, para blindar, para deixar para que ele, né, se concentre só no futebol, só no campo, para dentro, com os jogadores. E dessa parte lá de fora vão ter pessoas aqui que vão poder blindar e responder também por ele. Rafinha, Rafael Oliva, Itatiaia Esporte, bem-vindo de volta ao São Paulo. Você ressaltou bastante a sua atuação no âmbito do campo e bola, né, no dia a dia, nos jogos do São Paulo. Você identificou que o elenco do São Paulo possui alguma carência? Qual que é a análise técnica que você faz do elenco do São Paulo para as competições de 2026? Obrigado. Olha, hoje é meu primeiro dia aqui. Meu primeiro dia é muito difícil falar sobre isso. Meu primeiro dia aqui deixa eu me ambientar primeiro, deixa eu ver tudo que está acontecendo, né? Tem jogadores, fico feliz de estar todos os jogadores no campo, né? Em exceção do André e do Rian. Então, acho que todos estão aptos, estão preparados, né? Estão à disposição do treinador, e isso já é um ótimo sinal. E quanto a essa questão, né, tem pessoas aqui no clube, né, com capacitados e num andar acima do meu, que tem certeza que é capacitada para ver isso, para observar, né? O clube tem todo um departamento aqui que conhece muito bem, que pode mapear muito bem o mercado, e no que for preciso, no que eu puder ajudar, alguma parte, alguma situação, eu estou à disposição. Mas é muito cedo, estou aqui hoje, meu primeiro dia, então falar de reposição ou de que falta é muito cedo ainda. Rafinha, Leonardo do Estadão, boa tarde. Como é que vai ser o teu trabalho também com o Crespo na parte do jogo? Quanto você vai poder interferir, ajudar em escalação, em formação tática e contribuir também com esse conhecimento que você tem ainda de poucos dias atrás, poucos meses atrás, quando ainda jogava? Boa tarde. Bem claro também, o Crespo é o treinador do São Paulo, é um cara que tem muito entendimento, é um cara que foi muito vitorioso como jogador, como treinador, é muito inteligente. Acho que no que ele precisar, vou estar aqui para sim dar minha opinião, caso ele precise, caso ele venha perguntar, e também no que for necessário, que eu achar que tem fundamento, com muito respeito, sabendo até o meu limite. Claro que posso também falar alguma coisa. Agora, acho que isso aí vai do treinador, né? O Crespo é o nosso treinador, é o nosso comandante. Do que ele precisar, vou estar aqui à disposição. Estou aqui para isso, para ajudar ele em qualquer situação. Mas deixando bem claro, ele é o nosso treinador. O que ele precisar, em qualquer parte
de um jogador que não está jogando, outro que está precisando disso, daquilo. Eu conheço muito bem todos eles e nessa parte eu vou poder ajudar. Encerramos então a entrevista coletiva e a apresentação do nosso gerente esportivo Rafinha. Obrigado a todos pela presença, uma boa tarde. Obrigado, gente. Amigo!